Bem-vindo à Academia Socorro. Meu nome é Justino Manlat e conforme prometi na aula passada ou no vídeo passado, nós vamos dar a continuidade sobre a configuração de WordPress. Nós, na aula passada, estivemos a instalar o WordPress usando o cPanel. Se quiser assistir o vídeo, vou deixar passar aqui, mas hoje mesmo o vídeo é dedicado à configuração de WordPress. O que é que você precisa configurar dentro do seu WordPress, dentro do seu painel do WordPress, que vai, na verdade, refletir no seu site. Então, aqui estamos. Simplesmente vou fazer o login, ok? Tenho o nome do usuário e a senha. Vou fazer o meu login. E depois de entrar, este é o painel de WordPress. Na verdade, a primeira vez que eu comecei a usar o WordPress, acho que foi uma coisa de 5, 7 anos atrás. A primeira vez mesmo, eu fiquei assim, tipo, uau, o que é isto? Porque aquilo parecia complicado. Não é? Parecia complicado. E é possível que para ti, se for a primeira vez que está a usar o WordPress, também pareça complicado, porque tem muitos botões, ainda não sabes onde encontrar as coisas, mas não se preocupe. O tempo, se continuar a trabalhar com a criação do seu site, criação de conteúdo, você vai se familiarizar aos poucos. Mas, na verdade, o que precisa saber aqui são coisas básicas e que, com o tempo, o resto você vai praticar e vai saber. Então, dentro do painel do WordPress, nós temos várias ferramentas para a configuração do nosso site. Por exemplo, aqui do lado direito superior, nós temos aqui o admin, não é? Se clicar aqui, pode entrar para a configuração do seu perfil ou pode sair ou terminar aqui a sua conta, isto é, sair da sua conta. Mas o que nos interessa aqui é ver algumas configurações do WordPress. Por exemplo, aqui, ao iniciar, temos atualizações. Aqui é onde tu vais ver todas as atualizações sobre os plugins, sobre os temas. E aqui no artigo é onde nós vamos escrever os artigos. Na verdade, este vai ser o nosso melhor amigo. Sempre que viermos aqui para criar conteúdo, vamos usar artigos e temos aqui todos os artigos, todos os artigos significam os artigos que já criaste. E depois tem novo, que é quando quiseres criar novos artigos e também podes criar categorias dos seus artigos. Por exemplo, vai falar sobre o marketing digital. Então, pode ser o marketing digital como a categoria, negócio online como a categoria, email marketing como categoria. Então, podes criar várias categorias. Depois tem algumas etiquetas aqui que é para facilitar a questão dos motores de busca e também outras coisas. E a multimédia é onde ficam guardadas todas as fotos, todas as imagens, toda a mídia que você coloca no seu site, seja vídeos, imagens, ficam todos guardados aqui. É uma biblioteca. Então, na verdade, quando estivermos a criar o conteúdo, isto é, escrevemos os artigos e colocarmos imagens, por exemplo, repara aqui, por exemplo, neste blog, tem esta imagem aqui. Essas imagens todas são guardadas ali na multimédia. São guardadas na multimédia. Então, é onde as imagens ficam guardadas. Pode adicionar daqui ou pode adicionar também quando estiveres a criar os seus artigos. E páginas é onde nós vamos criar todas as páginas relacionadas com o nosso website. Por exemplo, aqui nós temos neste site, temos várias páginas. Por exemplo, temos termos de condições, política de privacidade, política de cookies, termos de afiliados, temos sobrenomes, contacto, minha conta, blog, comunidade, portfólio. Então, todas essas contas aqui, incluindo esses nomes aqui, essas páginas aqui do menu principal, são criados dentro das páginas. Então, as páginas são importantes para a criação de todas as páginas que se reflitam
dentro do nosso site. E depois temos comentários. Por exemplo, você escreve um artigo e alguém vai comentar, você vai ver os comentários aqui. E na apresentação é onde nós instalamos, por exemplo, o nosso tema. Por exemplo, o tema que nos foi dado por omissão é este, 2023. Então, depois vamos voltar aqui porque é onde vamos instalar o nosso tema grátis. Porque o que nós vamos usar aqui é um tema grátis que você não precisa pagar absolutamente nada. E também tens o editor aqui que está em beta e tens os plugins. Então, os plugins, na verdade, quando falamos do tema, vou voltar para o tema. Quando falamos do tema, o tema é o que dá a aparência ao teu site. Por exemplo, temos um tema aqui e temos um construtor de site que é o Elementor. Então, usamos o Elementor para definir ou para desenhar o nosso site, mas depois de escolher um tema que vai dar algumas funcionalidades ao nosso site. E dentro da mesma senda, temos os plugins. Os plugins servem para dar mais habilidades, mais funções ao nosso site. Por exemplo, aqui nós ainda não ativamos nenhum plugin, mas vamos precisar de ativar alguns plugins que é para dar a funcionalidade do nosso site. Um dos plugins cruciais é, por exemplo, o Contact 7. Temos os plugins, por exemplo, para combater ou para proteger o site, combater o spam. Temos plugins para reduzir o tamanho das imagens. Temos plugins para tudo que é necessário. E depois dos plugins não temos utilizadores. Então aqui nos utilizadores é onde podemos criar, por exemplo, o nome dos usuários. Por exemplo, por agora, por enquanto, o único usuário sou eu, que é este Mozbazar. Então, funciono como o administrador deste site. Mas se eu quiser, por exemplo, posso criar vários usuários. Por exemplo, digamos que no futuro queres, por exemplo, terceirizar alguns trabalhos, seja de criação, de redação de artigos. Então, tu podes criar um usuário e dar algumas permissões, por exemplo, a um redator, que é para escrever os artigos e depois publicar os artigos. Mas podes dar, existem vários níveis de permissões que você pode dar a qualquer pessoa que deseja que interfira ou faça algum trabalho no seu site. E podes criar aqui, temos aqui o perfil dos usuários e depois temos ferramentas. Aqui é onde alguns plugins, por exemplo, vão aparecer depois de instalar, mas tem aqui, podes ver se quiseres importar ou exportar alguma coisa, quiser diagnosticar o site, quiser exportar dados pessoais, eliminar dados pessoais, configuração da rede, editor de ficheiros e depois o editor de plugins. E depois temos aqui opções. Aqui nas opções, vou primeiro para o geral. Aqui no geral é onde tu colocas o nome do teu site e depois podes colocar a descrição do teu site. Por exemplo, este site, vou falar sobre inteligência artificial. Então, essa é a descrição do site. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui, se for, por exemplo, se for abrir o site de Socoto, veja só, aqui no site de Socoto, o que aparece ali em cima? Se clico ali, só coloco o mouse, aparece ali, Socoto Marketing Digital e Negócios Online. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com isto do Mozbazar. E aqui tenho o endereço do meu site, e depois tenho aqui outra coisa, tenho aqui o e-mail. Este e-mail é importantíssimo, porque é neste e-mail que vou receber todas as notificações, updates e tudo que for acontecer no meu site, é aqui onde vou receber as informações. E aqui tem membros, qualquer pessoa pode registrar-se. Então, isto é importante acionar. E depois tem aqui papel por omissão para novos utilizadores. Então, qualquer um que se inscrever no teu site é um subscritor, é um subscrito. E depois temos a língua aqui, pode selecionar qualquer língua que quiseres. Aqui vamos usar o português. E aqui tem o fuso horário, pode escolher o fuso horário que quiser. E depois tem o formato da data e o formato de hora. Vou selecionar este aqui, 24.
E aqui, para a hora, vou selecionar esta aqui. Qual é? Pode ser esta aqui. Ok? Tem hora, depois tem os minutos ali. Depois, a semana começa na segunda. Vou guardar as alterações. Já está. E depois, do geral, tem escrita. Aqui na escrita, na verdade, não precisamos fazer muita coisa. Simplesmente vamos deixar do jeito como está. E tem a leitura. Aqui na leitura, depois nós vamos voltar, quando tivermos criado, por exemplo, algumas páginas, seja do blog, algumas páginas, nós já vamos vir aqui para configurar a página inicial e a página do blog. E depois o resto fica do jeito como está. E tem a seguir discussões. Isto fica do jeito como está. No futuro vou-te mostrar algumas coisas. E temos a multimédia, também não precisamos mexer. E tem ligações permanentes. Aqui nas ligações permanentes, uma coisa importante temos que mudar o genérico para o nome do artigo. O que é que isso significa? Por exemplo, nós queremos, quando estivermos a escrever os nossos artigos, que venha o nome, o título do artigo, simplesmente, que é isto aqui, o exemplo de artigo. Queremos que venha simplesmente o título do artigo, que é mais amigável para os motores de busca. E o resto deixamos como está, depois guardamos. E depois tem a privacidade. Aqui na privacidade, por omissão, quando instalamos o WordPress, eles criam uma página de privacidade, mas depois nós vamos criar as nossas próprias páginas para configurar aqui na privacidade e outras funções. Então, esta foi uma breve explicação sobre as configurações de WordPress dentro do painel. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não percebeu, pode deixar nos comentários que eu depois vou explicar. Mas por agora vamos parar por aqui e no próximo vídeo vou te ensinar como instalar o tema que nós vamos usar. Vou te mostrar como vamos instalar o tema e depois também a criação das páginas e por aí em diante nós vamos caminhando. Passo a passo nós vamos caminhando e vamos atingir os nossos objetivos. Porque a ideia é, daqui a uns 3, 6 meses, sermos capazes de monetizar o nosso site, o nosso business. Então, obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.